O jejum é um momento de descanso porque nós damos para o nosso corpo e ele aproveita para eliminar um excesso de toxinas que estão paradas no nosso corpo e ele aumenta o poder dele de autocura. Então o jejum é um momento que ele descansa, ele se desintoxica, se higieniza e aproveita para se regenerar. E se a gente parar para pensar e observar a natureza, o ser humano é a única espécie dentro da natureza que, se não me engano, especialmente entre os mamíferos, que comem tanto quanto a gente come. Os animais da natureza, eles não comem com tanta frequência, com tanta variedade, com tanta quantidade e com uma qualidade muito baixa. Os alimentos, a média de consumo de alimentos processados é cada vez maior e ultraprocessado. A gente já não sabe mais o que a gente está comendo. Se a gente olhar ali na lista de ingredientes dos produtos industrializados, a gente não sabe qual é a maioria, da onde a procedência da maioria daqueles ingredientes e o que aquilo ali faz com o alimento. Tem alguns ingredientes ali que alguns anos atrás eles eram proibidos, mas pela pressão da indústria acabaram sendo liberados. E mesmo o alimento que a gente consome in natura, a gente ainda tem que consumir junto um monte de agrotóxicos. Ou seja, nós estamos bombardeando o nosso corpo, bombardeando a nossa saúde, a nossa vitalidade, a nossa longevidade, todos os dias, pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao dia. Já aguentar mais alguns anos de vida é uma vitória. Se você observar na natureza, os animais eles não comem com tanta frequência, eles têm um espaço muito grande entre uma refeição e outra. Às vezes não são apenas de horas, mas são de dias, semanas, e mesmo assim eles não estão morrendo por causa disso. O sistema fisiológico deles está preparado para essa situação. E o nosso provavelmente também está preparado para isso. O jejum pode ser feito de 12 horas a 36 horas para praticantes mais avançados. Tem alguns procedimentos específicos para você se preparar antes do jejum e especialmente também depois. Você não pode voltar simplesmente se alimentando normalmente como você comia antes, porque senão o organismo tem uma reação chamada de cérebro burro. Ele entende que o período do jejum, que deve ser confortável e prazeroso, como um período de sofrimento, um período que você passou necessidade. Então, quando você voltar a comer, ele tende a reagir e acumular energia extra para o caso de você passar por um período assim de novo. Então, o retorno do jejum deve ser lento e gradual, com poucas calorias que você vai aumentando na sequência. Isso é importante para que nós não tenhamos essa reação. E, como eu disse, o treinamento do jejum, a prática do jejum, ela deve ser prazerosa, ela deve ser gostosa. Um efeito que costuma acontecer para quem não faz direito é sentir dor de cabeça. Esse efeito é porque o organismo está liberando ali um monte de toxinas, essas toxinas vão cair no estômago vazio e vão dar essa dor de cabeça. E aí o que você vai fazer? Antes mesmo que isso aconteça, ingira bastante água porque você ajuda o processo de desintoxicação do organismo e não chega nem mesmo a sentir dor de cabeça. O jejum também é um treinamento de administração das emoções. A gente acaba percebendo a relação emocional que a gente tem com a comida e acaba percebendo que a gente come muito mais por uma necessidade emocional do que uma necessidade nutricional. Não que a alimentação não deva ser gostosa, prazerosa, divertida, mas é que a felicidade produzida pela alimentação ganha uma importância muito grande. Então a gente acaba comendo muito mais do que precisa, com a frequência muito maior do que precisa. Numa época em que os níveis de exigência, de responsabilidade, de estresse, de ansiedade aumentam cada vez mais, a gente torna os pequenos momentos de prazer e de felicidade numa grande fonte de felicidade. E o que acontece? A gente acaba comendo muito mais do que precisa, com uma frequência muito maior do que precisa, pela necessidade emocional, muito mais do que pelo prazer nutricional. E a gente acaba dando muito valor ao sabor fácil, aquele sabor industrializado que a gente gosta muito e acaba estragando o nosso paladar e a gente não percebe o prazer do sabor daquilo que realmente nos nutre e dá muito mais valor àquilo que tem uma nutrição muito baixa. O ideal é que você faça o jejum com um acompanhamento profissional, mas basicamente o jejum deve ser feito de 12 a 36 horas. 36 horas para praticantes mais antigos. Você deve fazer uma alimentação mais leve nos momentos que antecedem o jejum, tomar cuidado para não tomar aquele procedimento de já que eu vou ficar tantas horas sem comer, já vou
comer tudo que eu puder comer antes para compensar aquele período, aí não adianta. Durante o jejum, você deve tomar bastante água para diluir e facilitar a desintoxicação e evitar a dor de cabeça, que normalmente não é por causa de ter fome, é porque o organismo está liberando ali toxinas e às vezes cai no estômago vazio e vai dar essa dorzinha mesmo de cabeça. Então tome bastante água para diluir essa toxicidade que está sendo eliminada, ajudar no processo de limpeza. Lembra que 70% do seu corpo é água e evitar a dor de cabeça. Depois, quando for terminar o jejum, você não pode voltar do jejum comendo normalmente e muito menos comendo com ansiedade. Você deve voltar devagar, dando preferência a hortaliças e frutas em pequenas quantidades, para não jogar uma bomba de calorias logo que acabar o jejum. É preciso que o seu organismo e a sua mente entenda, o seu subconsciente entenda que o jejum foi um período prazeroso de descanso que você deu para o seu corpo, e não um momento de privação, um momento de provação, um momento de sofrimento. Senão, ele vai gerar aquele efeito do cérebro burro e vai passar a acumular energia para se preparar para outras situações onde você vai ficar sem acesso ao alimento. No caso do jejum, você tem acesso ao alimento, você apenas decidiu não comer por um tempo para dar esse descanso para o organismo. Durante o jejum, evite atividade física pesada, prefira uma atividade física mais leve. Nos asanas, prefira as técnicas de flexibilidade e elasticidade às técnicas de força. Pode fazer de força, mas com baixa intensidade. E aproveita, porque o jejum ajuda a melhorar a flexibilidade e elasticidade. Aproveite também para lançar mão do uso de todas as técnicas que você já conhece de administração das emoções. Esse é um momento especial para você utilizá-las e aprimorar a sua habilidade de usá-las. E intensifique também as técnicas de purificação orgânica, os CRIAs. No treinamento de purificação orgânica intensiva, a gente faz uma limpeza ainda mais profunda. A gente usa também o jejum, a gente faz esse treinamento por dias. Então a gente se alimenta também, não é dias de jejum. E aí a gente treina com muito mais intensidade todas as técnicas de purificação orgânica e administração das emoções. Esse período é um período que a gente vai restringindo a alimentação, retirando ao pouco alguns elementos, até que a gente esteja com a alimentação muito mais ideal. E é um treinamento muito legal para reeducação alimentar. E nesse treinamento a gente usa uma técnica que deve ser não só feita durante o treinamento, mas deve ser incorporada ao dia a dia, que é prestar atenção no alimento. E aí a gente foca toda a nossa atenção no alimento, utiliza todos os sentidos para explorar o alimento antes de ingeri-lo e durante a ingestão e depois da ingestão. A gente deve prestar bastante atenção, sentir o olfato, ver o alimento, sentir o alimento, mastigá-lo várias vezes, perceber a mudança de sabor, de textura, os prazeres diferentes que o alimento vão proporcionando ao longo da mastigação, envolvendo com bastante saliva. A gente manda esse alimento para o estômago muito mais triturado, muito mais preparado para a digestão. E como a gente ingere mais devagar, a gente dá tempo para a mensagem chegar para o cérebro. Com o tempo de treinamento dessa técnica, você acaba percebendo que você se satisfaz com uma quantidade menor de alimento e você acaba ficando mais seletivo com a qualidade dos alimentos. Voltando ao jejum, por que 36 horas? O que acontece com o nosso organismo em 36 horas? Um dos efeitos produzidos durante 36 horas de jejum é que após 24 horas, o organismo começa a consumir células do próprio corpo. E há 20 anos atrás, quando eu comecei a praticar, a gente imaginava que essas células que seriam consumidas seriam as células mais fracas. Então, por exemplo, se tivesse células ali cancerígenas, provavelmente elas seriam consumidas. Mas era apenas uma suposição, era apenas uma ideia. Nosso treinamento nunca foi no foco terapêutico. E a gente não tinha conhecimento suficiente para fazer esse tipo de afirmação, era apenas uma ideia. Agora, vários anos depois, se não me engano, em 2016, o Prêmio Nobel da Medicina foi dado a um pesquisador que identificou, utilizando o jejum intermitente, os benefícios do jejum para o organismo. Ou seja, o benefício que o jejum faz, não só de eliminar as toxinas, o nosso corpo está intoxicado, a gente consome muita porcaria, mas também o aumento do poder de autocura, o poder de regeneração que o corpo tem.
Então, novamente, eu chamo a atenção para essa necessidade. Será que a gente precisa comer tanto em quantidade, tanto em número de vezes todos os dias? Essa decisão eu vou deixar nas suas mãos, mas pelo menos um jejum por semana para dar um descanso para o seu corpo, para eliminar o excesso de toxinas que vem através da alimentação, através dos tecidos, através do ar que a gente respira, e dar aquele descanso para o seu corpo, para ele se higienizar, se desintoxicar e se regenerar, é importante para a sua longevidade com bem-estar.